Então, a primeira parte é em relação à quadra, tá? Eu trouxe 3 maneiras para vocês aí, de repente, vocês conseguirem uma quadra. Hoje é muito difícil, a gente, por incrível que pareça, a grande parte das quadras que a gente tem disponíveis, espalhadas pelo Brasil, são quadras do poder público. Então, isso é um fato. O futsal no Brasil ele está de uma maneira muito forte ligado a órgãos públicos por conta dos espaços. Então, nós temos uma carência, tá? Alguns clubes, algumas equipes e alguns colégios despertaram já para essa necessidade e os benefícios que um espaço privado, um espaço particular, você ter o seu próprio espaço, a sua própria quadra, pode trazer para o futsal a curto, médio e longo prazo. Porém, isso é um investimento alto, altíssimo, não é todo mundo que tem, são poucos que conseguem. E aí a primeira dica para esse problema da estrutura é que você tenha acesso a uma parceria público-privada. Tá? É algo que a gente tem visto muito, tem se tornado muito comum. Você, de repente, utilizar uma área pública para o seu projeto, tá legal? Isso é algo que tem que ser feito dentro da legislação específica de cada município, que tem que atender a legislação estadual e federal também, mas a gente tem hoje muitos projetos girando em torno desse tipo de parceria, certo? E aí o treinador também, ele acaba sendo muito valorizado à medida que você atende uma parcela da população, que você tem condições de estar desenvolvendo o seu trabalho como treinador de futsal. Você pode, através desse projeto, gerar recursos tanto do poder público, através de projetos de incentivo, que estão disponíveis aí para todos os projetos. Você pode ter patrocinadores e parceiros através da iniciativa privada, então é algo que pode aí, de repente, fazer com que o treinador tenha uma estrutura. A segunda questão que pode, de repente, ajudar são os clubes. A gente viu, principalmente, e está vendo na pandemia, muitos clubes aí, de repente, perdendo receita, clubes fechando, mais clubes com uma estrutura física que, de repente, pode ser muito utilizada, pode ser muito útil para um professor, um treinador que está interessado em desenvolver um projeto. Então, vale a pena você pesquisar, de repente, você ter acesso, ter contato. O clube muitas vezes não sabe dessas possibilidades que ele poderia estar, de repente, utilizando, que ele poderia estar levando aí para os seus associados. É uma forma, de repente, de superar, de repente, toda essa crise financeira que a pandemia trouxe. Então, hoje muitos clubes não têm condições de contratar um quadro de profissionais qualificados e aí eles dependem, às vezes, de projetos e de parceiros que, de repente, estão necessitando também do espaço. Então, é muito legal você juntar isso, a necessidade que o treinador tem de ter uma estrutura de qualidade, uma estrutura que possa, de repente, fazer com que o treino de futsal aconteça. E o clube também precisa desse profissional, porque ele tem toda uma clientela que ele tem que oferecer atividades e atividades de qualidade. E a terceira sugestão que eu trago aqui para, de repente, superar essa carência que a gente tem em relação à estrutura física, principalmente a quadra, são as escolas particulares. O que acontece hoje em boa parte das escolas? A quadra, ela fica disponível boa parte do tempo, porque nós temos aí para cada turma um limite de 2 aulas de educação física, onde a quadra é utilizada, mas existem muitos espaços, muitos horários disponíveis e que você pode sim, de repente, estar atendendo o público da escola, primeiramente, que através de atividades extracurriculares, são muitas escolas já que investem em projetos extracurriculares no contraturno, o aluno vai para praticar várias atividades. Uma dessas atividades é o futsal, e que tem muito apelo, muito popular entre os alunos.
E, novamente, o profissional vê aí uma oportunidade porque ele favorece a escola, ele, de repente, leva valor para a escola, mas ele tem um espaço também para desenvolver os seus projetos e dentro do acordo que pode ser feito, as duas partes acabam ganhando. Então, fica aí a sugestão, a dica. A gente vai falar mais sobre isso em outros momentos também, mas nesse momento de repente, sugestões para você superar. São experiências que eu tenho visto, experiências que eu já vivi também e que dão muito certo, certo, do ponto de vista estrutural, ok? Claro que o ideal seria todo mundo ter a quadra 24 horas disponível para você fazer o que você quiser, mas não é essa a realidade eu diria que mais de 99% dos treinadores, dos professores e de todo mundo que trabalha com futsal. Então a gente parte, tá, do princípio de que é muito difícil hoje você ter uma estrutura de qualidade. Mas muita gente também, gente, e assim, muita gente mesmo que não sabe, de repente, que existem essas opções. Às vezes você tem independente do tamanho da cidade que você está, se é uma cidade pequena, uma cidade de médio porte, uma cidade... Vai ter um local disponível, certo? Tanto em relação ao poder público, quanto em relação às empresas privadas, vai ter um local disponível lá e que ninguém está utilizando. Muita gente, por uma questão de necessidade, as pessoas precisavam trabalhar, de repente, muitas pessoas utilizaram espaços públicos que estavam parados, praticamente abandonados. Eu vi isso, gente, eu vi em muitos estados, vários profissionais e de uma maneira organizada, tá? Eu queria destacar isso, que de uma maneira profissional, eles, de repente, cuidaram do lugar, e isso que é o mais interessante. Eu vi gente, por exemplo, montando grupos de pessoas para, de repente, reformarem espaços públicos. Então, isso é muito legal. A gente vê que no Brasil tem muita gente disposta, de repente, fazer o bem. E esse espaço que estava abandonado, esses espaços, tá? Que estavam abandonados e que foram praticamente reformados por essas pessoas, tá? E mesmo que, de repente, tivesse interesse ali do poder público em revitalizar ou reformar, isso leva muito tempo. As pessoas, de repente, puderam aí partir para algo, de repente, mais rápido, e esse local ficou pronto para atender crianças, atender atletas, lugares, às vezes, ao ar livre. Tá? A gente tem muitas quadras ao ar livre também, que às vezes ficam esquecidas, mas que pode ser, gente, muito bem utilizada para projetos sociais, para categorias de base, enfim, são muitos espaços ao ar livre, e é o que eu falei, o ideal é você ter um ginásio de esportes, algo que, com o piso, de repente, de última geração, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, eu queria deixar já esse destaque, e se vocês tiverem, de repente, exemplos, mandem aqui, eu achei muito legal e gostei muito dessa iniciativa. Então, fica aí, de repente, meu parabéns e também a lembrança para que outros profissionais tomem também essa atitude.